quarta-feira da nossa campanha, é a última quarta-feira do ano. A campanha termina dia 2, esta campanha. Claro que continuará novas campanhas, mas dia 2 terminará a campanha. Só que esta é a última quarta-feira deste ano. E eu tenho certeza, aquilo que tu tem colocado diante do altar do Senhor, o nosso Deus é fiel e justo para responder, muito mais além daquilo que você tem pedido. E nesta noite, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra. O Senhor, Ele tem mania de fazer algo comigo assim. Eu comecei a estudar uma palavra em Efésios 6, Deus direcionou e eu achava que era esta palavra, mas de repente o Senhor me levou a falar sobre oração. Nós vamos terminar e começar o ano em oração. Oração que é a ferramenta eficaz para a cura, para a libertação e transformação. É a oração. A oração que é o nosso elo, o elo contínuo com o Senhor. E a palavra que nós vamos usar como base, como uma referência, vai ser o texto lá em 1 Reis 18, de 36 a 45, a qual fala de Elias, um homem temente a Deus, que não se cansava de falar com o Senhor. E nós vamos ler esse texto, nós vamos meditar nesse texto. Eu estou fazendo um teste para com o meu óculos, esqueci, peguei uma Bíblia, ela é proporcional à minha dificuldade para ler, mas com a graça do Senhor eu vou tentar enxergar aqui. Amém? Assim que você encontrar, se coloca de pé em referência à palavra do Senhor. 1 Reis 18, 36 a 45. É um texto muito conhecido de vocês, que foi pregado até mesmo recente. E nós vamos ter um outro olhar para esse texto. E a palavra do Senhor diz assim: Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se achegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus de Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde para que este povo conheça que tu és Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e sumiu o holocausto, e a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre o seu rosto e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer a ribeira do Quizom, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque o ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: Sobe agora e olhe para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe, dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que entretanto os céus se engrandeceram com as nuvens em vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Curva sua fronte. Pai querido, Deus amados, te louvamos, Senhor. Esta é a tua palavra. Fala com o teu povo, Jesus. Fala, revela ao teu povo que tu queres que eles compreendam nesta noite. Pai,
o penúltimo dia de campanha. É a última quarta-feira deste ano, Senhor. Mas que Tu possas, pela misericórdia e graça, derramar o Teu poder nesta noite, respondendo às súplicas, orações, mostrando quem é esse Deus, Deus Jeová Jireh, o grande El Shaddai, o Deus poderoso, o Deus que falava com Elias, fala com o Teu povo, Senhor, o Deus que conduziu Elias para estar diante daquele rei, aquele rei que foi um dos piores, Senhor. Ele foi destemido, por isso fala com o Teu povo, de tal forma que eles possam saber que o Deus de Israel se faz presente essa noite. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar? Esta é uma palavra muito conhecida, a qual fala de um profeta e fala de um rei. Profeta Elias. Profeta Elias, a qual ficou muito conhecido por ser usado pelo Senhor. Mas tem uma característica que nós devemos aprender com Elias. Por mais que ele teve medo, e muitos correm para a palavra e falam, Elias teve medo. Mas eles não conseguem perceber que Elias, mesmo tendo medo, ele não foi como Jonas, que teve medo e fugiu. Por mais que ele se escondeu, mas quando ele ouvia a voz do Senhor, ele obedecia. E o princípio para todas as coisas é a obediência. Quando Deus está falando contigo, obedeça. Quando Deus tem te avisado, obedeça. Quando Deus tem te levantado, obedeça. Quando Deus tem declarado, obedeça. Quando Deus tem dito, vai, você vai. Porque a obediência é o princípio a qual Deus opera e opera milagres. E através desses milagres pela vida de Elias, nós vimos ali cumprir tudo aquilo que foi profetizado. E mesmo assim, pelo ato de profetizar, Deus falando diretamente com Elias, ele permanecia em oração. Então, logo no início eu quero que vocês percebam algo aqui. Obediência. Ouvir a voz de Deus e obedecer. Segundo, oração. Mas Deus já disse, está bom, permaneça. Porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele tenta barrar de todas as maneiras. Levanta inclusive boca daqueles que se dizem servo para poder te atrapalhar. Ele coloca situações para que você não vá, para que você desista, mas aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não importa as barreiras e quais elas sejam, para entrar em sua frente, se Deus determinou, não será simplesmente um rei como Acabe, ou a sua esposa Jezabel, a qual, olha irmão, a palavra do Senhor, ela é tão grandiosa que diz que a mulher sábia edifica o lar. A mulher sábia edifica. Mas a mulher tola, ela destrói. Pensa no reinado de 22 anos. E o Senhor declara na palavra dele, que o rei Acabe foi os piores reis de todos que antecederam a ele. Foi o pior. Por quê? Ouvia a voz daquela mulher, uma mulher incrédula. Olha que situação, só fazendo uma pequena introdução para vocês saberem dos versículos anteriores, dos capítulos anteriores. Simplesmente, esse rei Acabe escolhe como esposa Jezebel, filha de Etbaal, que era uma idólatra. E a mulher, com aquela sutileza, começa a falar no ouvido do marido, que era até então conhecedor da palavra de Deus, era conhecedor do Deus verdadeiro, por isso não brinque, vou falar, não, eu conheço a palavra, você conhece, mas Satanás tem as suas artimanhas para tirar você do foco. Aquela mulher com sutileza foi transformando a vida daquele rei Acabe. Quando nós mergulhamos para compreender quem foi o rei Acabe, ele fez coisas boas para Israel, na parte de construções, edificações. Ele construiu, ele fez, mas em compensação, pela desobediência, por se afastar do Senhor, aquele rei, ele começa a ser amaldiçoado. Ouvi aquela mulher, logo de cara levanta altar aos deuses, a Baal, cria um altar, cria-se deuses para ser adorado. E ali começa toda a transformação daquele reino. E de repente, quando nós olhamos nessa passagem, um fragmento deste capítulo,
Nós vemos que o modo corajoso de Elias falar simplesmente com o rei Acabe. E a forma que ele vai anunciar simplesmente a impiedade de Israel, a qual simplesmente, deixando de olhar para Deus, começa a cultuar outros deuses, a render-se diante de outros deuses. E aquele rei Acabe, simplesmente de forma também impiedoso, simplesmente levou aquele povo à miséria, a uma fome intensa, à destruição. Mas ali Elias, ele foi simplesmente uma forma corajosa, levantada por Deus, levantada como profeta, um exemplo de profeta, a qual teve que cumprir aquilo que Deus estava preparando para o seu povo. Não importa o que Deus te levantou, não importa aquilo que tentam barrar, Deus levanta aqueles que vão te guiar, te ajudar para chegar no objetivo. Você pode ter certeza que os planos de Deus, eles não são frustrados. O homem pode atrasar, mas o plano de Deus, ele é cumprido. Você pode desanimar, você pode se curvar, mas a palavra do Senhor não volta atrás, e todas as promessas dele para a tua vida serão cumpridas. Esse é o nosso Deus, ele tem cumprido o nosso meio. O Senhor não tem se calado em nosso meio, o Senhor tem falado conosco. E quando nós analisamos esse profeta Elias, ele era um verdadeiro homem de Deus, falava não para agradar multidões, olha a diferença, mas para ser um servo fiel a Deus. Nós não temos que falar o que o povo quer ouvir. Já é chegada a hora, as igrejas lá fora têm tido uma multidão de pessoas vazias, porque tem sido anunciado um evangelho superficial, o evangelho da promessa apenas, como se colocasse um Deus serviçal. Não é isso. Eu creio nas promessas do Senhor, eu creio na profundidade das promessas do Senhor. Eu faço parte, você faz parte das promessas do Senhor. Só que a grande questão é que muitos estão alisando e não estão falando a realidade. E Elias, ele queria falar a realidade, porque Deus mandava falar a realidade. Você não adianta tentar esconder aquilo que Deus mandou fazer. Não adianta você mudar a situação para ajeitar as coisas, porque quando você faz aquilo que é para ajeitar, Deus coloca à tona para poder limpar, porque Deus não deixa ninguém prosperar em meio a uma bagunça, em meio ao pecado. Deus quer casa limpa. A casa limpa é a tua casa, é a tua vida, é a minha vida. Se tua vida, a tua casa está bagunçada, é tempo de organizar, é tempo de limpar. É tempo de estabelecer a vontade de Deus. E Elias, ele foi chamado para mostrar quem era o verdadeiro Deus de Israel. Da mesma forma que todos os ministros do novo concerto, aqueles que estão nos altares pregando a palavra do Senhor, eles são chamados simplesmente para defender o Evangelho de Cristo contra as distorções que estão acontecendo nos dias de hoje. Contra muitas vezes as transigências com o próprio mal. E muitas vezes o desvio doutrinário. Gente, se Deus amasse verdadeiramente o pecador, não teria o inferno. As pessoas fazem uma interpretação errada dessa palavra. Para o pecador, Deus enviou Jesus para que ele se arrependa, mas para aquele pecador que não se arrependa, a vitória dele é o inferno, porque ele só tem um caminho que é Jesus, a sua decisão é Jesus. E as pessoas falam, não, Deus ama o pecador e não o pecado. Não, Deus abomina o pecador e o pecado. Deus não anda abraçado com o pecador, mas Deus dá a possibilidade do pecador se transformar e passar a ser o servo, ser o homem e a mulher de Deus. Por isso, os ministros hoje não podem ensinar a distorção da palavra. O inferno, ele é verdadeiro, ele existe. Ele existe tanto quanto existe o céu. Tanto quanto existe a salvação. Muitos já estão acreditando na salvação, mas não no inferno. Isso é uma distorção da palavra do Senhor. Deus fala com Elias.
Depois de 3 anos que ele já tinha falado com Elias, e Elias já tinha falado com Acabe, acerca de uma grande seca. Agora novamente, depois de 3 anos de assolação sobre a terra, onde a situação era de extrema fome e miséria, Deus novamente fala com Elias para falar com o rei Acabe. E segundo a palavra, a qual nós não lemos, mas alguns versículos anterior, Elias vai em direção a falar com Acabe e encontra Obadia. E esse reconhece que era profeta do Senhor. E ao encontrar o profeta do Senhor, Obadia ficou com muito medo, porque era um homem temente a Deus, enquanto Jezebel havia mandado, influenciado o rei, declarar a morte de todos os profetas, Obadias escondeu 100 profetas, por temer o Senhor. E quando eu observo isso, olha como Jezebel foi usada por Satanás. A palavra não fala, mas quando você mata o profeta do Senhor, você calava naquele período a voz de Deus. Mas quando o homem pensa que pode matar todos os profetas, Deus levanta, Deus esconde e coloca o profeta para continuar falando. Sabe por quê? Porque ninguém tem o poder de calar a Deus. Porque Deus fala. O homem não obedece, mas Deus fala. O homem não faz, mas Deus fala. E Deus manda fazer. E quando o homem não quer fazer, ele é aniquilado. Ele é tirado. É assim que a palavra do Senhor fala. E Elias, obedecendo, mostra a Acabe a miséria do povo. Situação de destruição por causa dessa Jezebel, que mandou matar de fato esses profetas. E Elias chega ao ponto de fazer um desafio. Um grande desafio, conforme fala a palavra do Senhor. Ele manda chamar todos os profetas de Baal. E a palavra fala para que os profetas de Baal escolhessem o novilho. E ele também escolheria um. Partiria, faria um altar e colocaria em holocausto. E deu tempo para que todos os profetas estivessem clamando aos seus deuses, para que um milagre ou algo sobrenatural acontecesse. E aqueles profetas, que a Bíblia relata em torno de 450, já estava até manquitolando em volta, porque horas rodando em volta, clamando a seus deuses, e nada acontecia. Chega um momento que até Elias começa, de certo modo, zombar daqueles profetas. Passado do meio-dia, aí é vez de Elias. O que ele faz? Ora. Ele fez tudo direcionado pelo Senhor, mas ele fez o quê? Ora. Ele ora. E o resultado, resumidamente, nada mais é do que todo o holocausto foi consumido pelo poder de Deus. A palavra fala do Senhor que até a água de 4 côncavos ali colocado foi lambida, foi tirado. Nada permaneceu. E todo o povo teve que reconhecer que aquele era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. O Deus que Israel estava deixando de lado. Teve que reconhecer o grande poder. Não para por aí. Elias orou e Deus respondeu. E Elias diz para Acabe, para comer e beber. Estava no Monte Carmelo. Coma e beba para descer, porque está vindo a grande chuva. É a promessa. Está vindo a grande chuva. E a palavra do Senhor fala que Elias manda um moço. Aqui não dá muitos exemplos de quem era esse moço, mas com certeza era um rapaz que seguia ele, porque na continuidade da palavra, ele deixa esse moço depois em outra cidade. Mas ele manda aquele moço simplesmente olhar para a banda do mar. Ele olhou e nada aconteceu e nada ele via. E Elias manda, enquanto Elias se abaixou, colocou a cabeça entre as pernas e orava a Deus, ele disse para aquele moço, suba 7 vezes. E na 7ª, aquele moço traz a resposta dizendo, olha, tem uma pequena nuvem, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas para Elias foi
o grande sinal. Não era uma pequena nuvem, mas era o grande sinal de Deus. E a palavra do Senhor fala que quando ele orou, e ali veio a chuva abundante chegou naquela terra que por 3 anos não chovia. Quanto à palavra introdutória, eu paro por aqui, porque na verdade eu quero falar da oração. Mas para falar de oração você pegou Elias? Sim, porque Elias foi um homem obediente. Como eu falei, não vou discutir acerca do medo. Num outro momento a gente pode discutir acerca do medo, mas eu quero falar sobre obediência. Ele obedeceu e ele orava. Mesmo algo já profetizado, declarado, que ia acontecer, ele orava ao Senhor. E quando nós pegamos a resposta de tudo, é a oração. Eu não sei o que você está passando, eu não sei verdadeiramente o que você veio nessa noite buscar algo especial, não sei o que você veio buscar. Talvez a sua vida esteja tão perfeita, você veio agradecer, glória a Deus. Eu louvo a Deus por isso, mas eu sei que tem irmãos que vieram precisando de algo, de um milagre. Milagres que muitas vezes você já ouviu falar que vai acontecer, mas parece que está tão distante de acontecer. Milagres que você tem buscado transformação, portas de emprego, a tua casa, a renovação, a paz no lar. São tantos pedidos, mas também tem chegado até nós tantos testemunhos, que Deus, Ele é o Deus do já, o Deus que faz, e Ele tem feito em nosso meio. E nós vamos continuar orando, pedindo, porque a oração é uma comunicação multifacetada, ou seja, são várias possibilidades entre o crente e o Senhor. Na Bíblia aparece o termo oração, orar, invocar o Senhor, clamar ao Senhor, levantar a alma ao Senhor, buscar ao Senhor, aproximar-se do trono da graça com confiança e chegar perto de Deus. Esses são os termos que fala quanto à oração. E quais são os motivos para a oração? Eu quero colocar alguns motivos, não precisa abrir sua Bíblia, só para você saber que está fundamentada. Antes de tudo, Deus ordena que o crente ore. Mandamento para que orarmos vem através dos salmistas, profetas, dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus. A primeira situação de oração está em 1 Crônicas 16:11, que diz: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Esse mesmo versículo ele aparece no Salmo 105:4, identicamente. É a confirmação de que nós temos que buscar. Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Efésios 6:17, 18, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração de súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É a oração intercessória. Em Mateus 6:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Deus aspira a comunhão conosco mediante oração, mantendo nosso relacionamento com fé. A oração é um elo de ligação que carecemos e recebemos as bênçãos de Deus. De repente você fala, mas o que é um elo? Elo, meus queridos, da forma mais simplória, quando você pega uma corrente, no interior você fala um gomo, o gomo da corrente, eu não sei talvez, porque o nome correto é elo mesmo. Cada partezinha da corrente, que ela é soldada, se você observar, solda-se. E o elo vem e solda-se. É um elo ligando no outro. E esse elo é a nossa oração. Cada oração é um elo que vai direto ao trono de Deus. É a ligação. Ligar e religar continuamente. Por isso, religião. É o religar e continuamente através desse elo.
E se você observar, o elo não se rompe. Quando você ora continuamente, é o elo com Deus. E esse elo, ele mantém firme. Ele não se rompe. Mas quando você para de orar, o elo deixa de acontecer. Porque o nosso elo, o que nos liga continuamente, é a oração. Por isso o Senhor nos ensina a orar. Então a oração é o elo e o seu poder e cumprimento das suas promessas. Jesus prometeu aos seus seguidores que receberiam o Espírito Santo, e de fato esse elo aconteceu. Ali em Atos 2, eles estavam em oração e súplica, conforme a palavra ensina, e veio sobre eles, para poder cumprir a palavra de Deus, o Espírito Santo. E todos ficaram como bêbados, mas embriagados do Espírito, embriagados do poder, porque o poder veio sobre eles, veio os dons para continuar a obra, o dom para curar, transformar, libertar vidas, expulsar demônios. É o poder que desceu do céu, é o elo estabelecido com o nosso Deus. A oração intercessória, nós temos um grupo de intercessão, que ora por você continuamente, que tem orado por essa igreja. A oração intercessória, próprio Paulo, ele pediu oração em seu favor, caso contrário, ele saberia verdadeiramente, dizendo que não poderia prosperar em sua obra. Para continuar a obra, fazer a obra do Senhor, ele dependia da oração intercessória, porque ele sabe que o inimigo ele tenta colocar situações para barrar. Não pense vocês que é muito fácil. Quando nós nós predispusemos a fazer a obra do Senhor, o inimigo ele vem com todas as estratégias. Mas quando tem oração intercessória, está cobrindo aquele com oração, com o clamor do Senhor. E ali tem a ação poderosa de Deus para destruir tudo aquilo que entra no meio, no seu caminho. Destruindo, abrindo o caminho para que venhamos passar. Terceira situação, Deus no seu plano de salvação da humanidade, estabeleceu que os crentes sejam cooperadores no processo da redenção. Muitas coisas não são realizadas no reino de Deus, se não houver oração intercessória dos crentes. Satanás tenta barrar os projetos do Senhor. Nós temos um projeto aqui. Porque nós estamos participando. Toda a igreja é corresponsável para que isso aconteça. Mas não pense que o inimigo está feliz que a cada saco de arroz está sendo colocado ali, para ser levado ali para o Nordeste, para atender aquelas famílias que muitas vezes estão comendo biscoitinho de barro, dando para os seus filhos que choram por não ter nada para comer. Mas Satanás não está feliz, porque o sucesso dele é ver a destruição da humanidade. Por quê? Para a humanidade tem solução, para os demônios decaídos não tem solução. Se rebelaram contra o Senhor, não há solução. E nós precisamos orar por aqueles que encabeçaram e estão à frente, para que isso aconteça. A proposta são 12 mil quilos de alimento. Será que até dia 14 teremos 12 mil quilos de alimento? Será que é a vontade de Satanás que tenhamos 24 mil quilos de alimento para levar para o povo que está clamando? Porque chegarão ali com a palavra do Senhor para falar, para matar a fome espiritual. Mas a fome física, ela é real e precisa também ser aliviada. Mas se eu e você não tivermos a compaixão por meio do trabalho de Cristo, como aquele povo saberá acerca de Jesus? Imagina você com o estômago ardendo de fome, e alguém vem falar que Jesus é o pão da vida. Você fala, esse cara está doido? O que eu preciso é pão que mate minha fome. Não terá compreensão. Mas quando há estratégia de levar o pão, e levar a possibilidade do pão da vida, ele sabe que a fonte é uma fonte inesgotável. É essa fonte inesgotável que precisamos levar para esses que nesse momento têm clamado a seus deuses, ou até mesmo a Deus, para uma providência. Nós precisamos ser esse canal aberto para abençoar esses irmãos.
Mas uma coisa é verdade: se você não consegue ajudar quem está próximo de você, se você não tem misericórdia e amor para quem está próximo de você, você não consegue amar e nem ajudar quem está longe. Esse trabalho é um trabalho contínuo, de transformação, perdão, para que você possa estar aberto. Muitas vezes eu oro: Senhor, que eu possa estar preparado para amar aqueles que chegarão também aqui. Para que eu possa amar, me coloque sentimento de amor por aqueles que estão a chegar. Eu não sei quem vai chegar, mas que eu possa já amá-los, porque é muito mais fácil. Quando você gosta de todos, isso te faz bem. Quando você está aberto a amar a todos, isso te faz bem, te faz melhor. Como é bom você poder olhar e falar que eu amo o próximo. Isso te faz bem. Cristo ensina que tal obra não será levada dentro da plenitude do propósito de Deus sem orações do seu povo. E ele diz em Mateus 9:38, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Nós precisamos orar intercedendo. Que a minha limitação não seja limitação para que a palavra do Senhor não chegue no lugar que tem que chegar. Mas que Deus possa tirar a minha limitação para que eu possa ser a fonte, aquele que vai ajudar dentro dos propósitos do Senhor. É a oração. Não podemos estorvar a execução do propósito divino da redenção, tanto para nós mesmos como para os indivíduos, quanto a igreja coletivamente. Não podemos ser estorvo, nós temos que ser bênção. Eu tenho que pedir ao Senhor que eu possa ser verdadeiramente uma bênção para o meu próximo. Só que existem alguns requisitos da oração eficaz. A primeira, nas orações não serão atendidas se não tivermos fé, fé genuína e verdadeira. Eu creio porque creio. Eu creio porque eu creio nesse Deus vivo, verdadeiro. É só por Deus e para Deus. Além disso, a oração deve ser feita em nome de Jesus. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Oração só poderá ser eficaz se feito segundo a perfeita vontade de Deus. Quando orarmos, sempre colocarmos na nossa oração: Senhor, faça mediante a tua vontade, que mediante a tua vontade ela é perfeita e agradável. Porque às vezes nós pedimos mal, não sabemos pedir, mas o Espírito Santo tem intercedido junto ao Pai. E quando você fala: Senhor, esse é meu desejo, mas faça segundo a tua vontade, o teu coração, você está dando a possibilidade para que Deus haja perfeitamente na tua vida. Aleluias, já estão me apavorando ali no fundo. Glória a Deus. Quarta situação de oração: estar dentro da vontade de Deus. Deus nos dará as coisas que pedimos somente se buscarmos, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça. Como buscar o seu reino e sua justiça? Primeiro, obedecer os mandamentos de Deus, amá-lo, agradá-lo, são condições prévias indispensáveis. Nós temos que amar verdadeiramente o autor e consumador de todas as coisas. Nós temos que amar a Deus, temos que declarar a Deus. Finalmente, a oração, para ser eficaz, precisamos ser perseverante. Moisés, enquanto perseverava orando com suas mãos levantadas, israelitas venciam a batalha contra os amalequitas. Quando ele baixava a mão, baixando a sua guarda, ali eles começavam a perder. E ele orava, intercedia para o povo de Israel. Enquanto ele intercedia, o povo vencia. Elias, mesmo recebendo a palavra profética de que ia chover, ele continuou orando até que a chuva começasse a cair. Eu queria dizer nessa noite para ti, quando eu peguei o texto de Elias, o que Deus falou no meu coração: Elias, por mais que teve medo, por mais que ele ficou amedrontado pelas palavras de Jezebel, que iria matá-lo,
ele perseverou, orando e obedecendo a Deus. Ele orou em todo o tempo. Ele orou para que Deus fosse reconhecido por aquele povo que já tinha abandonado a sua fé. Elias orou para que a promessa de Deus que iria chover cumprisse. Ele continuou orando. De repente, você já recebeu uma palavra, a qual vitória estará em suas mãos. Mas você precisa perseverar orando. Orando até receber. Claro, mediante a vontade do Senhor. Sabe por quê? A tua bênção chegará da forma perfeita, no momento certo, para que nada venha se perder. Muitas vezes, quando o seu filho pequenininho estende as suas mãos, se você colocar muitas balas em suas mãos, essas balas vão cair. Quando Deus despeja de tal forma as bênçãos, Ele coloca na porção exata para você segurar e ser sua, e você não deixar que nenhuma bênção se perca. Por isso Deus entrega uma a uma, mesmo que sucessivamente, para que você possa viver o melhor de Deus. A oração é a resposta para toda necessidade. Hoje, de repente estou tão entristecido. Hoje, eu estou até desesperado por uma porta. Hoje, eu estou sem enxergar o que tem de trás daquela muralha. Mas Deus é aquele que te conduz de tal forma que começa a te mostrar. Ele começa a descortinar, mostrando o que é para você a sua porção, a sua bênção. Nós vamos continuar perseverando. Nós estamos desde agosto fazendo algo que é oração. Nós temos orado e acreditando, e muitos recebendo, a vida transformando, conquistando. Está chegando as bênçãos, está chegando o novo de Deus. Olha o barulho, o som da chuva, a chuva que vai chegar sobre a sua vida, a chuva que vai transformar a sua vida, a chuva que vai varrer a tristeza, a chuva que vai trazer a cura, a chuva que vai trazer, abrindo o caminho para você. É a chuva da transformação, é a chuva da conversão, é a chuva da porta que se abrirá, é a chuva das bênçãos. Porque quando cai a água do Senhor, onde cai, prospera. Onde cai, faz florescer. E os frutos são tamanhas que os seus filhos conseguem se alimentar completamente. Onde tem a chuva do Senhor, os filhos do Senhor não passam fome. Onde tem oração do Senhor, ali tem a chuva do Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé, para que você em oração, dentro daquela súplica, devido ao horário, já quero convidar todos aqueles que estão fazendo a campanha, estão na sexta semana, na quarta, na quinta, na primeira, segunda, que vocês venham à frente, porque é no altar do Senhor que o Senhor se manifesta. É no altar do Senhor que há a presença do Senhor, e na presença do Senhor há milagres. Onde chega a presença do Senhor, ali há milagres. De repente, você que não está nessa campanha, mas sente de vir à frente, para orar e buscar, porque a oração é o elo com Deus, é o seu elo com Deus. Eu quero que você venha mais à frente. Você chega mais perto do altar para dar a chance de todos. Meus amados, só posso dizer uma coisa. Em minha vida, todas as campanhas que eu fiz, eu guardei o meu papelzinho. Esse papelzinho que muitos têm é só para você lembrar do que você está orando e para você lembrar de todas as respostas do Senhor. Às vezes Deus responde coisas tão pequenas, mas que Ele sabe que vai massagear a sua alma. Recentemente, mexendo na minha Bíblia, eu peguei um folderzinho de 2012 e lá tinha 10 pedidos. Aliás, tinham 2 folders, cada um com 10 pedidos, todos ticados, um a um, porque eu recebi todas as bênçãos do Senhor, todas, sem exceção. De repente, naquele ano de 2012, eu não recebi as 20 coisas que eu pedi, mas o Senhor não deixou de responder nenhuma das coisas que eu pedi.
Por isso eu gosto de guardar, marcar a data e deixar, só para ver a resposta, o milagre do Senhor. Porque eu creio que nós vivemos o milagre do Senhor. E eu quero orar nessa noite. Eu quero pedir a graça de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Débora, sobe, conduza essa oração. Eu quero interceder por você. Eu creio no poder da oração.